Vamos lá. Salmos de número 22, do versículo 1 ao versículo 11. Ouça. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Diga assim comigo: Senhor Jesus, não se distancie de mim, pois tu és o único que pode me socorrer dentro das minhas várias necessidades. Eu quero deixar esse texto para a sua meditação, e esse texto é um texto simples, claro, e esse texto fala de um homem chamado Davi, que é rei em Israel, foi rei durante muitos anos em Israel. Esse texto está associado a uma história que todos nós sabemos, que a arca de Israel ela foi tomada. E em um determinado momento, Deus usou Davi para que a arca fosse recuperada e tão logo fosse trazida de volta para Jerusalém. E Davi, ele chora muito quando ele consegue realizar esse feito. Davi, ele se derrama muito quando ele consegue realizar esse feito, porque foi uma conquista espiritual, porque a arca, todos nós sabemos que é símbolo da glória de Deus, que é símbolo da presença de Deus, e nós, espiritualmente falando e fisicamente falando, nós não conseguiremos subsistir sem a glória do Senhor. Quem vive sem a glória de Deus vai morrer e vai desfrutar de uma eternidade sem Ele para todo sempre. Mas quando temos a glória de Deus, Ele vai nos tornando cada dia mais dependentes dEle. E por sermos dependentes de Deus, desejamos a cada dia nos tornar uma pessoa melhor. Existe um cântico, aleluia, do Thales Roberto, que se chama Eu Escolho Deus, e ele diz no seu cântico, um dos versos: todo dia o pecado vem e me chama. E de verdade, todo dia o pecado vem e nos chama. E o que nos faz dizer não para o pecado? Essa glória que nos faz entender que Deus está a nos ver e que não existe pecado sem consequência. Mas o que eu quero dar destaque nesse texto é de como mesmo Davi, sendo um rei bem-sucedido, sendo um homem cheio do Espírito Santo, também vivenciou fracassos na sua vida. Nós sabemos que Davi, ele cometeu 3 grandes erros na vida dele. Nós sabemos que Davi, ele se precipita e faz o censo
quando Deus não mandou ele fazer o censo denotava um orgulho, uma vaidade dele em meio à prosperidade que ele estava experimentando. Davi cometeu um outro erro de se envolver com uma mulher do seu, aleluia, do seu servo, de alguém que servia no seu exército. Então Davi foi leviano. E um outro grande erro que Davi cometeu foi, em consequência desse pecado, de se envolver com uma mulher que não era dele, e para colocar o pecado para debaixo do tapete, ele dá ordens para que esse homem estivesse numa posição estratégica na guerra, que provavelmente ele morreria. Então Davi corroborou indiretamente com a morte desse camarada. Então Davi cometeu 3 grandes erros, mas a Bíblia diz que diante de todas estas situações, Deus confrontou Davi. E o que Davi fez? Insistiu no erro? Não, ele se arrependeu e ele mudou a rota da sua vida. Diga comigo: eu quero mudar a rota da minha vida no que tange a desobediência. Aleluia! Davi mudou a rota da sua vida no que tange a desobediência. E a prova cabal disso, que Deus chama Davi de homem segundo o seu coração. Como que um homem, dentro da nossa visão humana, um homem que cometeu esses 3 grandes pecados, é considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque quando a ignorância saiu da vida dele, ele não continuou flertando com o pecado. Quando a ignorância saiu da vida dele, ele tomou uma decisão radical: agora eu vou viver para o louvor da glória do Senhor, porque eu só quero o que tu queres, Pai, e eu percebo que a tua presença vale mais. Então o que nos define não é o que a gente fez, mas é o que a gente decidiu, a partir do momento que Deus nos quebranta a fazer. E a partir do momento que Deus nos quebranta, o que a gente precisa decidir fazer é a vontade do Todo-Poderoso. E fazer a vontade do Todo-Poderoso não é estar no lugar que você queira estar, não é estar envolvido com quem você deseja estar, e não é ter no bolso o que você deseja ter, mas fazer a vontade do Pai é se mobilizar para permitir que o vento do Espírito te guie e te faça experimentar do que ele verdadeiramente deseja. Só que Davi, mesmo sendo um homem agora segundo o coração de Deus, ele não deixou de passar pelas aflições, ele não deixou de passar pelas traições, ele não deixou de passar pelas perdas, ele não deixou de passar pelas angústias. Porque o que é a angústia? A angústia fala de uma inquietação, e toda inquietação está atrelada ao medo que a gente tem de viver algo. Porque você já viu que você pode até não ter revelação. Revelação é aquilo que Deus abre teus olhos espirituais e você enxerga. Isso é revelação. Amém, gente? Mas você já viu que nós temos uma coisa chamada intuição? E o que é a intuição? É uma sensação que a gente tem a partir do olhar que a gente faz, atrelado ao que a gente está vivendo, e a gente começa intuindo que aquilo pode vir a acontecer. Poxa, pastor, mas eu devo confiar cabalmente na minha intuição? Não, porque o coração do homem é enganoso. Mas às vezes nós intuímos sobre coisas e aquelas coisas acontecem. As pessoas, na sua ignorância e nos discursos, aleluia,
do populacho, elas usam uma expressão. Eu não estou dizendo que essa expressão é considerável, 100% correta, mas provavelmente você já deve ter ouvido essa expressão que eu vou parafrasear agora. Conheci aquela irmã ali que está roendo a unha. Fiquei sabendo que o nome dela é Joyce. Cara, não foi que é a cara dela? Aí o que as pessoas não crentes dizem? Cara, meu santo não bateu com o dela. Quem já ouviu essa expressão aqui, meu irmão? Eu sou de Marte. Porque de alguma maneira é como se você estivesse intuindo sobre, aleluia, o perfil dela, sobre o que ela está representando e que de alguma maneira não vai casar. Às vezes, você conhece a pessoa e você vê que aquela percepção, aquela primeira percepção sua é equivocada. E aquela pessoa é demasiadamente, completamente diferente do que você imaginou ser a partir da primeira impressão. Mas às vezes você conhece aquela pessoa e você descobre que aquela pessoa é tudo aquilo e mais um pouco. É verdade. Então nós temos isso dentro da gente. Poxa, pastor, então eu devo confiar no meu coração? É óbvio que não. O seu coração é enganoso. Até porque, espiritualmente falando, como nós devemos olhar para as pessoas? Com os olhos de Cristo. Nós devemos olhar para as pessoas com os olhos do perdão. Mas por que eu estou falando isso? Para falar de relacionamento? Não. Para falar de angústia. Que angústia fala de uma inquietação pautada em algo que a gente fica expectando, que a gente fica imaginando, que a gente fica supondo que possa vir a acontecer. Você pode perceber que quando você passa por algum tipo de acidente e que de alguma maneira a sua vida se vê em risco, o que você sente? Uma angústia. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava dando aula, não vou citar o nome do lugar, louvado seja Deus, que tem crente medroso. Aleluia! Não é aqui no Viegas, não. Eu estava dando aula num determinado lugar e teve um tiroteio nesse lugar que eu estava dando aula. E a gente saiu, louvado seja Deus, eu e os alunos, outros professores, a gente saiu. Só que quando a gente chegou na estrada principal, o tiroteio estava comendo mesmo e não dava para a gente ir embora. Pô, pastor, por que vocês saíram se estava dando um tiroteio? Porque parecia ser muito distante, mas do nada pareceu estar muito perto. E meu irmão, aleluia, nós ficamos atrás de um muro, eu e alguns pastores, e uma bala perdida chegou no material, bateu no material do irmão do pastor Matusalém, louvado seja Deus, que é o pastor Luiz. Nós nos jogamos no chão, claro que a gente já estava clamando ao Senhor, Jesus nos cobre com teu sangue, Senhor nos vista com manto de invisibilidade, Senhor, gente, mas é óbvio que quando aquela bala perdida chegou e perfurou o material do Luiz, nós fomos tomados por um desespero. E sempre tem alguém que se desespera mais, né? Então aquele que está um pouquinho mais tranquilo, tenta acalmar aquele que está desesperado. Mas numa situação como essa, você se vê debaixo de angústia. Eu lembro que alguns anos atrás, quando a Eliane fazia seminário, ela fazia seminário ali na estação de Sampaio, numa igreja chamada Igreja Batista Nova Jerusalém. Ele já contou esse testemunho aqui, eu estou lembrando dele agora. E ela ia de ônibus não, ela ia de trem e voltava de trem. E numa das vezes que ela está voltando, 10 e pouco, 11 horas da noite, que o seminário que a Eliane fazia na Igreja Batista era todos os dias, não era uma vez na semana, era todos os dias, a gente estava bem recém-casado, aleluia, e daqui a pouco a Eliane sente, né, aleluia, todo mundo começa a pular, o trem começa a se movimentar, ela já deu esse testemunho aqui na igreja, e o trem começa a se movimentar fortemente, e as pessoas não conseguem ficar sentadas no banco, e elas pulam,
De repente, o trem todo apaga, as pessoas começam a gritar, aleluia. E Eliane falou que naquele momento ela pensou: meu Deus, eu vou morrer. Senhor, prepara o meu espírito. E meu irmão, uma gritaria. O que aconteceu? O trem descarrilhou e tombou. Eliane já deu esse testemunho aqui na igreja. Então eu fico imaginando a sensação de angústia que todas aquelas pessoas que estavam dentro daquele vagão experimentaram quando se viram diante da iminência da possível morte. Então, quando Davi diz: Senhor, eu estou debaixo de angústia, não te alongues de mim, esteja perto de mim, porque não há quem me ajude. Davi está reconhecendo: ué, pastor, Davi era rei, será que todo mundo era contra Davi e não tinha ninguém por ele? É óbvio que tinha algumas pessoas por ele, só que ele estava debaixo de uma angústia tão grande que ele não estava conseguindo perceber quem de verdade poderia, aleluia, ajudá-lo e estava disponível para ajudá-lo. Eu acho que todos nós já sentimos em algum momento da nossa vida, ou você está sentindo agora, uma sensação como se você estivesse sozinho. Uma sensação como se Deus não tivesse te ouvindo. Uma sensação como se o céu fosse de bronze, tivesse fechado. Uma sensação como se você estivesse distante de Deus demasiadamente. Eu quero dizer para você, todas essas sensações e estes sentimentos estão atrelados à angústia. E Davi também viveu essa angústia. Agora, por que essa angústia falava tão alto na vida de Davi? Porque Davi, ele foi um camarada que ao longo da sua vida, ele teve muitas marcas traumáticas. E todos nós, ao longo da nossa vida, já vivenciamos marcas traumáticas. Quer ver? A perda de um ente querido, a perda de um amor, aleluia, a frustração de não ter alcançado o que se tanto desejou, aleluia. Então todos nós temos marcas traumáticas. E eu quero dizer para você que marcas traumáticas, humanamente falando, elas não são curadas. Que isso, pastor? Sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Humanamente falando, marcas traumáticas não são curadas. Porque, aleluia, qual é a ideia que a gente tem de cura? Algo que desaparece. Entendeu, gente? Cura não é isso? Não é isso? Ou eu estou doido? É isso mesmo? Cura, não é isso? Por exemplo, se você tem problema de pressão, você foi curado, o que aconteceu? Saiu problema de pressão alto. Amém, gente? Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: fica ligado. Eu sei que tu está cansado, mas pode dar um glória a Deus aí para espantar esse cansaço? Pastor, estou no bico do urubu. Aleluia! Estou cansado. A cara de uma pessoa cansada aqui. Pastor, estou vindo de uma guerra. Eu imagino que o Senhor te dê força. Mas cura é isso, é o desaparecimento. Só que trauma, meu irmão, você não é curado. Por mais que você vê muito nas redes sociais, cura do trauma, cura interior, cura da doideira 4, aleluia. Meu irmão, trauma, você não é curado de trauma. Aleluia, você não é curada de trauma. Deus pode te curar dos traumas. Amém? Deus, o Todo-Poderoso. Agora, humanamente falando, trauma, você não é curado. O que acontece então com trauma, pastor? Deus, aleluia, Ele pode te curar do trauma, ou Ele pode usar ciências técnicas descobertas pelos homens para te ajudar a criar estofo, a criar mecanismo de defesa.
para você saber lidar com aquilo que você viveu, para você descobrir maneiras para lidar com aquilo que te traumatizou, sem sofrer tanta angústia como você sofre ainda hoje por essa situação que ainda não foi tratada. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Quando você vivencia, aleluia, quebra de um braço, quando você vivencia uma ferida muito profunda e aquela ferida cicatriza, aleluia, como é que fica a parte daquela ferida? Já viu que fica uma pele mais sensível? E aquela área onde se instaurou aquele machucado profundo não desenvolve novamente uma pele tão forte e resistente como naquele lugar que você nunca sofreu ferida nenhuma. Quem está comigo, diga eu estou entendendo. Então isso é o verdadeiro exemplo de alguém que vivenciou um trauma. Pastor, então quer dizer que Deus pode me curar dos traumas? Sim, mas se Ele não quiser te curar, Ele vai te dar graça para você lembrar desse trauma sem sofrer como você continua sofrendo. E Davi, ele tinha marcas na vida dele, então a angústia era algo que quase sempre se manteve presente na vida dele. A Bíblia fala que em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 11, fica explícito que Davi sofria rejeição dentro de casa. O pai de Davi recebeu uma missão de Samuel: reúne todos os seus filhos, porque dentre um dos seus filhos eu vou selecionar alguém para ser rei. Jessé separou todos os filhos e deixou Davi de fora. Por que Jessé deixou Davi de fora? Porque possivelmente ele via Davi como alguém que não tinha competência para ser o que Samuel estava procurando. Meu irmão, os nossos pais precisam ser os primeiros a não nos bajular, mas a liberar para a gente palavra de amor e para liberar para a gente palavra de afirmação. Aleluia! Os nossos pais, eles precisam, aleluia, liberar para a gente palavra de amor e palavra de afirmação, porque através desse suporte nós criamos e desenvolvemos a nossa autoestima. Então Davi tinha essa ferida do pai dele, não vê nele potencial. Quem está entendendo diz amém. Um outro trauma que havia na vida de Davi, como se já não bastasse, às vezes o papai e a mamãe é meio seco, demonstra amor de uma outra maneira, ou às vezes não demonstra amor de forma nenhuma, é perturbado, mas às vezes os irmãos são muito unidos. Entendeu, Joyce? Os irmãos são muito unidos e às vezes um dos irmãos ocupa esse lugar de pai e de mãe. Você vê na criação aí, nos relacionamentos entre os irmãos, que tem irmãos mais novos que veem o irmão mais velho como referência de paternidade e de cuidado, mais do que os pais biológicos. Mas o que se percebe em 1 de Samuel, capítulo 17 e 28, que os irmãos de Davi também não iam com a cara de Davi. Eu vou ler rapidinho esse texto. Aleluia. O de Samuel não, que é bem conhecido. Aleluia, da unção de rei. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Olha o que diz aqui. Aleluia, glórias a Deus. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, irmão de Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste
para ver a peleja. Ou seja, Davi vai levar comida para eles, Davi vai saber como é que eles estão, porque o pai está preocupado, e sabe como é que os irmãos chegam? Com pedras na mão. Então Davi tinha aquela ferida de não ter uma rede de acolhimento entre os seus irmãos. Então olha como a angústia sempre buscou se fazer presente na vida de Davi, para que de alguma forma Davi adoecesse, se desestabilizasse e não chegasse a viver o que Deus tinha para a vida dele. Todos os traumas, todas as decepções, todas as situações dolorosas, aleluia, Deus pode usá-las para te fazer crescer e amadurecer, mas Satanás quer usar tudo isso, João, para te destruir. Então nós precisamos olhar para o que a gente está passando, não com os olhos do pessimismo, mas com os olhos de Deus, minha irmã. Sabe para quê? Para a gente decolar, porque pássaro não voa com asa cortada, e Satanás deseja cortar a tua asa. Mas diga comigo: o Senhor te repreenda, Satanás. Minhas asas não serão cortadas. Narabashuri kelebarácia. Entenda a metáfora da asa. Outra coisa que aconteceu na vida de Davi, para Davi, aleluia, traumatizar, mas ele entendia: Deus tem um plano, Deus tem um plano, Deus tem um plano, e eu não posso abrir mão da presença, eu não posso abrir mão da presença, eu não posso abrir mão da presença, eu não posso abrir mão da comunhão com o Senhor, eu não posso abrir mão da sintonia com o Espírito Santo de Deus, eu não posso interromper o processo. Pede a Deus para Deus abrir a tua visão espiritual, para você atentar para essa pregação, mais que palavras do pastor, mas como uma revelação de Deus para a tua vida, porque se o seu coração estiver fechado, a palavra não vai entrar, mas se você estiver aberto, Deus vai consolidar dentro do seu coração verdades eternas. Uma outra questão delicada que Davi vivenciou está descrito em 1 de Samuel, capítulo 6. Davi, ele era um adorador, ele tocava harpa. Davi, ele era compositor de músicas. Então Davi era alguém muito sensível para a área da adoração. E quando Davi recupera a Arca da Aliança, e ele consegue, dentro de todos os critérios da lei, conduzir, trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, Davi se alegra demasiadamente. E o que Davi faz? Ele louva muito, ele adora muito, e ele dança muito. Davi dançou, amém, Andréia? Davi dançou, aleluia. A Vera me chamou para um baile aqui. Como é que é o nome daquilo? Como? Vera me chamou para uma valsa, um culto desse. Meu Deus, só a Vera vai me fazer isso mesmo. Eu estou fazendo isso mesmo. Davi, ele era alguém que gostava de dançar. Mas a mulher de Davi, Mical, era uma mulher muito crítica. Então Davi, ele dança tanto. Davi não ficou pelado e nem mostrou genitália, não. Aleluia! Como alguns dizem, uma coisa é a gente especular sobre, e outra coisa é a gente afirmar. Agora, a Bíblia diz que Davi dançou tanto, que algumas partes do corpo dele apareceu. Porque, meu irmão, o traje dos judeus era um traje que eles ficavam todos cobertos. Porque vocês sabem que os judeus usam vestidos. Aleluia! Nos tempos bíblicos, eles usavam vestidos. E o que diferenciava um vestido de um homem e de uma mulher eram as cores. E Davi dançou tanto que partes do corpo dele apareceu. Aleluia! Eu gosto muito de usar blusa por baixo, já é um hábito meu. Glória ao nome do Senhor.
Até porque você fala muito, você acaba suando muito. Então é um hábito meu. Aleluia. Eu acho que eu construí esse hábito quando eu vim da Assembleia de Deus. E eu sempre fui de usar, aleluia, blusa por baixo. Mas se você estiver dançando muito, celebrando, pulando, e se você estiver com uma blusa social mais curta, se você levantar muito, vai aparecer um pouco da barriga, que eu já vi de alguns irmãos. Aleluia. Passa a blusa aí, meu irmão. Aleluia, esse barrigão teu aparecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E aparecer a barriga naquela época, Joyce, era uma exposição da nudez. Hoje em dia isso é muito comum. Aleluia, se bobear, tem alguns irmãos que vão até andar sem camisa na rua. Isso não é correto não, meu irmão. Meu irmão quer sem camisa na rua, meu. Vigia, meu irmão. Mas onde eu quero chegar, que Davi dançou tanto, que alguma parte do corpo dele íntima, que não poderia ter, a pessoa pensa logo no pênis. Aleluia! Alguma parte íntima dele apareceu. Aí o que Mical faz? Ela zomba de Davi. Ela despreza Davi quando Davi chega. Por que isso tudo? Por que essas exposições todas? Para as mulheres ficarem olhando você? Que ridículo! Ela deprecia Davi. Ela humilha e constrange Davi. A Bíblia diz que Davi fica tão, meu irmão, ferido, que Davi rejeita ela. Abra a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, para você ver como é que Mical falou demais. Aleluia! Olha o que diz aqui, do versículo 16 em diante. Rapidinho. Jesus, é isso mesmo? Acho que é 2 de Samuel. Acho que o pastor notou o texto errado. Aleluia. Isso acontece. Aqui. É 2 de Samuel, desculpa. Versículo 6 a partir do 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. Em vez de ela estar lá embaixo adorando, está lá em cima da janela, dando uma de estrela. E vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Leia depois os demais textos e descreve que Davi a desprezou também. O que eu quero destacar? Que Davi, ele não estava fazendo nada para aparecer para ninguém. Davi estava seguindo um critério espiritual que a lei dizia como a arca deveria ser conduzida, mas na sua extravagância, na sua entrega, na sua adoração, alguém da sua casa, ao invés de ser instrumento de apoio, de inspiração, de ajuda, se levantou para criticá-lo. Jesus diz que os nossos maiores inimigos são os de dentro de casa. Jesus diz isso. Por quê, pastor? Estou querendo dizer que minha mãe é meu inimigo, meu pai é meu inimigo, meu filho é meu inimigo, meu cônjuge é meu inimigo? Não, não é isso que o texto está querendo dizer. Sabe o que o texto está querendo dizer? Que as pessoas de dentro da nossa casa, elas têm capacidade de nos ferir muito mais do que as pessoas de dentro da nossa casa. Por quê? Porque as pessoas da nossa convivência, elas nos conhecem nos nossos momentos altos e nos nossos momentos fragilizados. Então as palavras de alguém de dentro de casa, quando essa pessoa está disposta a te ferir ou dar lugar ao inimigo, essa palavra é muito mais peçonhenta, muito mais venenosa do que a palavra de alguém que vem da rua. Porque a palavra que vem de fora, às vezes, pode te pegar num dia que não tem nada a ver. Quer ver? Tu tá chorando na igreja. Aí vem alguém, chega de carnalidade e libera uma palavra para te ferir. Só que você não está chorando de tristeza, você está chorando de alegria, de adoração. Aleluia! Então aquela pessoa que vem com uma palavra diabólica para te ferir, tu só vai olhar assim, já te vi, diabo. Aleluia! E tu continua na paz.
porque aquela palavra não te alcançou, porque alguém pensou que tu estava fragilizado naquele dia, eu estava bombando. Só que as pessoas de nossa casa, elas sabem como a gente está, porque elas convivem com a gente. As pessoas da nossa casa, elas convivem com a gente. Elas podem até não saber profundamente sobre a gente, mas elas sabem aquele dia que você está bem, que você não está bem, que você está mais fragilizado. E Mical, ela se levanta para ser alguém que foi infeliz, liberando aquela palavra depreciativa para Davi. Pastor, por que você está dando esses 4 exemplos? Vou dar o último agora, para mostrar para você que quando eu declaro, eu só quero o que tu queres, Senhor, nem sempre você vai colher, aleluia, 1000 maravilhas. Nem sempre você vai colher de uma situação que te favoreça em tudo. Às vezes vão acontecer 1000 coisas para você desistir, para as suas feridas ficarem ainda mais afloradas e o teu nível de angústia lá em cima. Mas o que eu e você precisamos fazer é seguir os passos desta orientação em oração de Davi. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu estou aflito. Mas não se distancie de mim. Não se distancie de mim. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, Tu me tiraste do ventre, então Tu me conhece melhor do que qualquer pessoa. Assim como os seios de minha mãe me amamentaram nos meus primeiros dias e meses de vida, seja o meu alimento, seja o meu esteio, seja o meu braço forte, seja o meu amigo, se faça presente. O versículo 11 diz: não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem me ajude. Aí o versículo 19 diz: mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Outra ferida que havia na vida de Davi foi uma ferida que o rei Saul causou nele. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Saul causou uma ferida em Davi. Olha o que diz aqui o versículo 6 de 1 de Samuel capítulo 18, último versículo. Primeiro de Samuel capítulo 18, versículo 6 até o versículo 12. Olha o que diz aqui. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Preste atenção. E as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito. Olha o ciúme, a inveja. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares, olha o que Saul diz: 10 milhares deram a Davi, olha o invejoso, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus
se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, com os de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e ele se tinha retirado de Saul. Aleluia! Concluindo essa preleção, Davi era alguém que tinha recebido unção de rei, mas não estava ainda reinando. O exército dos filisteus se levantou contra o exército de Israel, e eles estavam em campanha em dias e semanas, sitiando Israel, e o exército de Israel, ao invés de avançar, recuava. Deus inspira Davi é usado para derrubar Golias, e Saul se alegra, porque Davi foi o camarada que Deus havia decidido usar. Saul disse: eu vou te dar minha filha, para tu casar com ela, eu vou te honrar, eu vou te promover, e agora tu não vai sair mais de dentro da minha casa, porque eu vou cuidar de você como se você fosse meu filho. Davi tinha uma carência paterna. E quando a gente se vê diante de uma carência, às vezes inconscientemente, sem perceber, a gente vai procurar pessoas que nos afaguem, que nos acolham e que nos deem aquilo que nos falta. Você pode perceber que muitas pessoas têm dificuldade para ficar sozinha. Muitas das vezes não é apenas por causa do sexo, mas é por causa de uma carência afetiva. E Davi viu em Saul uma referência, até porque o tempo não nos permite, mas Saul começa a chamar Davi de filho. E de repente, as mulheres começam, quando Davi passava pela rua, as mulheres começavam a cantar. Começava a cantar, começava a clamar: caraca! Eu estou dando um exemplo, não foi assim não, caraca. Caraca é grifo meu. Deus é com Davi mesmo. Davi matou 10 milhares. Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Foi ele quem Deus usou para nos livrar. Saul, nosso rei, matou milhares. Meu irmão, Saul, ele também era um cara carente, mal resolvido. Dá uma outra pregação. Porque Saul foi um projeto que não deu certo. Saul, ele era um cara mal resolvido, inseguro, já tinha perdido a bênção do Senhor, então ele não tinha a glória de Deus sobre a sua vida. E quando o texto fala, aleluia, que o espírito mau da parte do Senhor atormentou a Saul, sabe o que no original está querendo se dizer? Que Deus permitiu que Satanás afligisse Saul. Então Saul ficava meio que louco, perturbado, enfurecido. E aí Davi percebeu que todas as vezes, primeiro de forma inocente, que todas as vezes que ele tocava a harpa e adorava, Saul acalmava. Aí as pessoas começavam a clamar. Aí eu suponho que os da casa: Davi, vai lá no quarto, vai lá na sala real, Saul está enlouquecido, vai lá tocar a harpa. Aí Davi tocava a harpa, Saul tranquilizava. Então Davi estava sendo instrumento de bênção na vida de Saul, mas ele não conseguiu perceber isso. Então Davi, ele é um rei magnânimo, mas ele traz muitas marcas. Há marcas de problema com o pai, rejeição, a marca de dificuldade para experimentar acolhimento dos irmãos. Davi teve uma mulher que não conseguiu entender a sua adoração, e Davi teve uma autoridade
espiritual sobre a sua vida, que ao invés de aproximá-lo de Deus, estava querendo matá-lo. Aí a minha pergunta para encerrar essa pregação, Renata, é o seguinte: a minha pergunta é: tudo isso parou Davi? Tudo isso acabou com a vida espiritual de Davi? Tudo isso impediu Davi de criar outros salmos? Tudo isso impediu Davi de vencer gigantes, de vencer batalhas? Não, porque Davi tinha como seu objeto de desejo a presença. Se coloque de pé. Aleluia! Se coloque de pé. Davi tinha como objeto de desejo a presença. E eu quero encerrar essas 5 semanas te orientando. E eu espero que você tenha recebido orientação ao longo de todas essas 5 semanas. Eu preciso fazer essa oração mais. Eu só quero o que tu queres, ó Pai. Eu só quero o que tu queres, ó Pai. O seu problema tem nome. Alguns problemas, Tatiane, eles vão se resolver. Mas alguns problemas não. Isso não fala da ineficiência de Deus. Isso fala da vontade dele sobre a tua vida. Isso fala da vontade dele sobre a sua vida. E então eu não quero servir Jesus. Se é para viver dessa maneira, eu não quero. Meu irmão. Isso só prova que você não está na presença do Senhor pelo que o Senhor é. Isso só prova que você está na presença do Senhor pelo que Ele pode te oferecer. Sabe o que Paulo diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. Vamos orar. Núbia, sobe aqui, por favor. Aleluia. Depois da oração, eu queria que você encerrasse com o refrão daquele cântico, o fogo não me queima, ou cantar ele uma única vez, sem repetição. Nós vamos orar nessa hora, e que o fogo queime sobre o seu coração. O fogo é a presença, e esse louvor vai ser a nossa oração final. Coloque a mão no seu coração. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós estamos na tua presença nessa noite. Nós temos aprendido que Davi foi um homem que viveu angústias, que viveu traumas, que viveu dores, que viveu desilusões. Mas nós vemos, Pai, que Davi amava mais do que tudo a presença do Senhor. E ele entendeu que todos poderiam ir embora, mas quem não poderia abandoná-lo era o Senhor. Davi não estava dizendo que as pessoas não eram importantes sim, mas a presença daria para ele coisas que nenhum homem e nenhuma riqueza da terra o daria. Eu quero te pedir nesta hora, meu Deus, por mais que o nosso afã seja por tantas coisas que nos alegram, que nos satisfazem, mas que o nosso afã maior seja pela presença. Senhor, pinga um colírio em nossos olhos, pinga um colírio em nossos olhos, remove o encantamento, e nos faça desejar a tua vontade. Porque nós aprendemos com o teu filho Jesus
em um momento de grande angústia, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Diga assim comigo: Espírito de Deus. Diga mais forte: Espírito de Deus, desperta em mim esta vontade para desejar mais e buscar mais a tua presença. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas.